Fala aí, criativo, tudo beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Nesse vídeo eu vou te ensinar um fundamento básico da edição de vídeo, mas que eu percebo que ainda tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender, que é a utilização de keyframes ou quadros-chave. Você vai ver nesse vídeo que essa é uma ferramenta bem simples, mas é muito utilizada em vários editores de vídeo que você vai ver disponíveis no mercado. Aqui eu vou te mostrar como ele é utilizado no Wondershare Filmora. Você vai ver que é bem simples, bem fácil, e com esse recurso você já vai conseguir fazer efeitos bem interessantes na edição dos seus vídeos, beleza? Então vamos para esse tutorial. Lembrando que você pode fazer o download do Wondershare Filmora gratuitamente. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você poder baixar o Wondershare Filmora e utilizar todos os recursos dele, tanto nesse tutorial, tanto para treinar, nesse tutorial e nos outros tutoriais que a gente tem aqui no canal, quanto para você utilizar nos seus projetos pessoais. Como eu tenho a intenção de trazer mais tutoriais de edição de vídeo aqui utilizando o Wondershare Filmora, e que vai utilizar bastante até desse recurso das keyframes, e eu decidi gravar esse vídeo para deixar todo mundo aí na mesma página, né? Então eu recomendo que você, se você não entende ainda de keyframes, você dá uma olhada nesse vídeo, aprende, para que você esteja alinhado aí nos próximos tutoriais. Muito bem, eu já estou com o Wondershare Filmora aqui aberto, tá? E eu vou fazer uma demonstração de como utilizar as keyframes, e eu vou fazer isso usando uma imagem, tá? Mas você vai ver que o princípio ele pode ser aplicado também para vídeos sem nenhuma dificuldade. Você vai ver que é algo bem simples, tá bom? Bom, eu estou com o Wondershare Filmora aqui aberto, tá? E eu estou com essa imagem, que vai ser uma imagem que eu vou utilizar como um exemplo. Eu vou clicar e arrastar ela aqui para nossa timeline. Eu vou aumentar aqui o zoom. Para fazer isso, eu vou utilizar aqui, eu posso tanto utilizar essa barrinha aqui, né? Para deixar melhor para a gente visualizar aí o que a gente vai fazer com as keyframes. Eu também poderia usar o Ctrl e usar o Scroll do mouse, tá? Beleza, olha só, criativo, eu tenho aqui então essa imagem, ela já está na minha timeline. Se eu apertar o espaço, você vai ver que ela segue aí estática, mas ela está se desenvolvendo dentro da linha do tempo, tá? Dentro desse tempo aí de 5 segundos, que é o tempo que uma imagem fica quando você coloca ela aqui direto na timeline, sem ajustar o tamanho dela, né? Então vamos ver agora como é que funciona o sistema de keyframes. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa imagem para aparecer esse painel aqui, que é onde eu posso fazer algumas alterações nas características dessa imagem, e essas características eu posso fazer algumas alterações nela no decorrer do vídeo, né? Então olha só, a keyframe é como se você estivesse dizendo para o editor de vídeo, no caso aqui o Wondershare, é como se você estivesse dizendo para ele que naquele ponto específico, naquele quadro específico, você vai querer manter aquelas características, independente de quais são as características da imagem ou do vídeo que você tem em um outro ponto da timeline, tá? Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer uma demonstração e vou te explicando o que eu estou fazendo, tá? Então olha só, eu tenho aqui essa agulha que vai indicar onde que está a minha linha do tempo, tá? Onde que está correndo o tempo, né, naquele trecho ali da nossa timeline. Então eu vou clicar nessa agulha, vou colocar ela lá no começo da nossa imagem, tá? O que eu vou fazer aqui é uma variação do tamanho da imagem. Você vê que ela tem esse tamanho aqui, mas eu quero que ela preencha todo o espaço da nossa tela, mas eu quero fazer isso enquanto o meu vídeo está correndo, tá? Então eu coloquei o meu marcador aqui no começo da imagem, e aqui eu tenho esse símbolo que é o símbolo da keyframe. Então eu estou mostrando eu estou sinalizando, quando eu clicar aqui, eu vou sinalizar para o Wondershare Filmora que neste ponto aqui da minha timeline, nessa imagem aqui, né, ou que poderia ser um vídeo também, eu quero que essas configurações dela sejam mantidas. Ou seja, eu quero que ela tenha essa escala, eu quero que ela esteja nessa posição e eu quero que ela esteja nessa rotação aqui, tá? E também tem essas outras configurações aqui que eu também poderia alterar, né? Como o modo de mistura ou a opacidade, enfim, qualquer característica. E eu estou dizendo aqui para o Filmora, então, que neste quadro bem aqui, eu quero manter essa configuração, essas características da imagem. E para isso eu vou marcar essa keyframe.
Pronto, quando eu marquei, olha, bem aqui na imagem você vai ver que vai aparecer o símbolo da keyframe, ela está bem aqui. Então isso está sinalizando para mim que bem aqui tem uma marcação de keyframe, tem um quadro-chave que tem algumas características específicas, tá bom? Eu vou arrastar então o meu indicador aqui para o meio da imagem, tá? Porque aqui no meio da imagem, ou que poderia também ser o vídeo, lembrando, tá, que essa ferramenta vale tanto para vídeo quanto para imagem. Bem aqui, eu vou querer que essa imagem tenha outra configuração, diferente dessa que estava aqui no começo. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar as configurações da minha imagem e depois eu vou marcar o keyframe, tá? Que é para sinalizar que ali naquele ponto eu vou querer que a minha imagem tenha aquelas configurações, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente aumentar a escala dela. Isso é só uma demonstração, se você quiser treinar aí fazendo outras mudanças não tem problema. Então eu vou aumentar a escala dela para um pouco bem maior em relação à tela, tá? Eu vou subir ela um pouco mais para o meio da minha tela. E eu vou também, o que eu posso fazer? Eu ainda vou mudar aqui a rotação dela também. Eu vou rotacionar ela dessa forma. Eu mudei um pouquinho só para a gente fazer algumas mudanças, tá? Não precisa ser nada esteticamente coerente ou agradável. É só para você ver que nesse ponto aqui, ela tá com uma configuração diferente daqui do começo, tá? Percebe o seguinte, como eu já fui adicionando mudanças, automaticamente o Wondershare já colocou um keyframe bem aqui, ó. Ele já sinalizou que bem aqui as configurações da imagem estão diferentes da configuração daqui do começo, tá? E uma outra coisa legal que você precisa também entender sobre a keyframe é que nesse espaço do deslocamento daqui para cá, essas mudanças elas vão ser graduais, tá? Ou seja, não vai chegar bem aqui e a minha imagem vai ficar dessa forma, não. Vai ter uma transição desse ponto para cá. Então ela vai rotacionando, ela vai se movendo e ela vai mudando a escala dela, tá bom? E novamente eu vou arrastar aqui o meu cursor lá para o final, a minha agulha eu vou deixar ela bem aqui no finalzinho, porque eu quero também, novamente, que a minha imagem tenha algumas mudanças, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ela para a posição inicial, vou deixar ela aqui em 0. 0 graus, tá? Eu quero que ela esteja na posição normal. Eu vou diminuir a escala dela para ela ficar mais próxima ali do tamanho da largura da minha tela. Vou posicionar ela centralizada ali para ela ficar preenchendo a tela inteira. Pronto. Bem aqui. Eu vou fazer só isso mesmo, tá bom? Isso aí já é o suficiente. E novamente você vê que aqui foi adicionado uma keyframe no final da imagem, mostrando que nesse ponto aqui, algumas características específicas têm que ser mantidas, foram marcadas com uma keyframe, e que é diferente daqui da keyframe do meio e da keyframe do começo, tá bom? Ó, eu vou voltar aqui o meu indicador, a minha agulha aqui da timeline lá para o começo, e você já vai poder ver as mudanças que a gente fez na imagem e a transição que vai ter de uma keyframe para outra, tá? Então olha só, aqui já dá para você ver o movimento que ela foi fazendo até ela chegar nesse ponto. Então quando chegou nesse ponto bem aqui, ó, da keyframe, você vê que tá aquela configuração que a gente fez ali para o meio, tá? E de um ponto para o outro vão ter as transições, olha. Você vê que a posição dela vai mudando, a escala dela vai mudando e a rotação dela também vai mudando até ela chegar no ponto final, que eu já tinha marcado também com outro keyframe. Então nesse ponto ela vai ter que respeitar essas configurações aqui. Ó, vou voltar lá para o começo e você vai ver novamente a mudança de uma keyframe para outra. Tá vendo? Eu vou clicar no espaço, na barra de espaço no teclado, para você ver em tempo real como ficaram essas mudanças. Tá vendo? Então olha só, isso aí é um exemplo bem básico de como funcionam as keyframes. Ou seja, eu posso marcar em um determinado quadro da minha imagem ou do meu vídeo uma característica, uma configuração específica, e daí eu posso alterar essa configuração em um outro ponto do vídeo e assim por diante. Essa ferramenta ela é muito útil para você fazer essas animações básicas aí, fazer a imagem mudar de posição, ela crescer e depois voltar para um determinado tamanho, enfim.
Eu vou trazer aqui mais tutoriais mostrando como que você pode utilizar as keyframes para criar noções de movimento e fazer animações que vão tornar o teu vídeo bem mais interessante, bem mais criativo, visualmente mais agradável. Bom, criativo, era isso que eu queria te explicar sobre o uso de keyframes utilizando o Wonderchef Filmora. Você viu que é bem fácil, bem simples e que ele abre a possibilidade de você fazer muitos efeitos, muitas animações aí no seu vídeo, com imagens e com clipes, tá? Então, mas esse é um conhecimento que para mim é muito básico, mas se você não entendeu alguma coisa da minha explicação, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza, criativo? Hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.